Bom, e para que você possa entender, é necessário que você compreenda que lá em 1490, um artista por nome Leonardo da Vinci, um artista muito conhecido por sinal, ele estudou com primazia e com maestria a proporção do corpo humano. É essa figura, ó, que eu estou apresentando para vocês aqui do lado. Essa obra de Leonardo da Vinci é uma obra chamada O Homem Vitruviano e ele interpreta através dessa figura aqui, ó, que se chama a teoria da proporção áurea. E o que seria isso? A proporção áurea, ela estabelece todas as proporções de praticamente todas as coisas que existem no mundo, inclusive o nosso corpo. É através das proporções áureas que muitos cientistas, outras áreas, né, como a área da saúde, a área física, a área química, ela se baseia nesse conhecimento. Igualmente, tem o estudo da moda, o qual veste o corpo humano. Então, nós também temos o princípio do entendimento dessas proporções. E o que seriam essas proporções? Veja bem, o nosso corpo ele é dividido por parte, ok? E uma parte ela é diretamente proporcional a uma outra parte. Por exemplo, o comprimento da orelha é a terça parte do nosso rosto total. Foram exemplos que eu pus aqui no slide para que você possa compreender mais ou menos do que eu estou falando. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas é importante que você entenda que todo o nosso corpo existe uma proporção que vai regular um outro conhecimento, uma outra medida, para que você tenha essa segurança. Esses dias aqui no ateliê aconteceu algo muito curioso, por sinal, né? Eu atendi uma cliente, da qual ela veio com uma foto de uma pessoa para pedir para que eu tirasse as medidas, né? Passasse um orçamento de um vestido. Então eu disse para ela, como que eu vou fazer isso? A pessoa não está aqui, né? Ela, não, mas eu trouxe a foto dela e a medida da cintura e do quadril. Bom, então, a partir desse primeiro momento, já abriu o entendimento. Tendo a medida pelo menos da cintura e do quadril, a gente vai entender quem é a pessoa, a altura dela, o corpo dela. Por quê? Porque existem muitas proporções que, contabilizando umas medidas, a gente encontra outras. Essas proporções a gente estuda de maneira direta lá na modelagem do vestuário. Por isso que é importante você saber que o nosso corpo, ele tem divisões, certo? E essas divisões, elas partem desse princípio, ok? Voltando lá no entendimento das proporções, elas também estabelecem eixos no nosso corpo, certo? Eixos verticais e eixos horizontais. Esses eixos têm nome. Tá aí no slide, né? Sagital, oblíquo. O eixo oblíquo, você pode prestar atenção aqui na figura, ó. Estou passando aqui com o mouse. Você está observando que existe uma determinada inclinação em relação frente e costas, ok? Pode perceber que as costas ela não é maior do que a frente. Lembre disso, não é maior, ela é mais alta, mas ela não é maior, ela é diretamente proporcional à frente, certo? Depois nós temos esse outro plano que se chama o plano horizontal. O plano horizontal são todos os outros planos retos, certo? Aqui no pescoço, onde divide o primeiro membro, existe um plano horizontal. Aqui no busto, outro plano horizontal. Aqui na cintura, no quadril, enfim. Esses planos é o que traz o equilíbrio do nosso corpo. E trazendo o equilíbrio do nosso corpo, é o que faz com que a roupa também fique fixa e obedecendo o movimento do nosso corpo, certo? Então, veja só, esses eixos que cortam o nosso corpo, eles não cortam aqui na frente não, tá bom? É aqui em cima, pela cabeça da gente, passar um eixo imaginário, que é o que nos mantém em pé, no solo, ok? Esse eixo divide o nosso corpo em 4 partes. Essas partes é o que define os lados
da modelagem, quando a gente for trabalhar, principalmente se essa modelagem for a modelagem assimétrica. É quando um lado é diferente do outro, como exemplo, uma blusa de um lado só, onde contém cava e manga, e do outro lado não, é tomara que caia. Ou seja, ela não é igualzinha dos dois lados, ela é assimétrica. Então aí nós vamos trabalhar esses quadrantes separadamente. E lembrando, esses quadrantes são divididos por esses eixos que eu acabei de falar agora. Tá bom, mas, Dulce, e o que isso tem a ver com as medidas? Presta atenção, tá bom? O que tem a ver com as medidas é que quando a gente vai passar a fita métrica, né, arrodear o corpo da pessoa, a gente precisa entender a altura que a gente vai tirar, que é busto, cintura, quadril, e por que aquela altura? Ela é porque aqui tem um eixo que corta o corpo. E por que tem que ser aqui? Porque aqui tem um maior volume, aqui é porque tem um eixo, né, que nos faz ter um movimento para frente, para trás. Nós temos uma articulação aqui nesse eixo, certo? No quadril também é por questão de volume. Essa linha vertical que passa no centro do corpo, que eu coloquei aqui na minha maneca, tá bom? Eu chamo ela de maneca, ok? Todos os meus bustos de costura têm por nome maneca. Então, nessa maneca daqui, eu só dividi ela em um quadrante, certo? Normalmente, quando a gente vai fazer uma molagem, a gente faz todo o contorno de todas as linhas direitinho. Mas como nós vamos tratar de uma modelagem plana, então não há necessidade de fazer toda a marcação na maneca. Então, eu trabalhei o primeiro quadrante, né, um quadrante frente, e também trabalhei um quadrante costas, para que vocês possam entender, certo? Então, nesse primeiro momento, é importante que vocês saibam que o nosso corpo, ele é dividido em 4 partes, certo? Nós vamos passar essa linha para poder ter como base a medida total, porém, quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar a 4ª parte, que é um desses quadrantes. E se a roupa for assimétrica, nós vamos trabalhar 2 quadrantes. Então, a gente vai ter um entendimento que aquela medida não vai ser dividida por 4. Nós vamos dividir aquela medida por 2, porque nós vamos trabalhar 2 quadrantes, ok? Então, é importante que você tenha esse feeling, porque quando chegar alguns modelos, ou se você quiser construir algum modelo mais criativo, você vai saber qual quadrante você vai estar trabalhando, ok? Esses quadrantes, eles determinam as linhas quando você for traçar a modelagem, quando você for transpor essas medidas para a modelagem plana, ok? Então, quando a gente for converter esse eixo do corpo para as marcações das medidas, é importante que você se lembre que o busto, ele é medido com prioridade porque ele tem um maior volume, também o quadril. A cintura, ela vai definir a altura do corpo, certo? E outra coisa, a altura do corpo, ela é definida pelo nosso primeiro eixo, ok? Esse eixo que separa os membros. O nosso corpo, eu vou marcar aqui, eu vou mostrando aqui na tela, ele é dividido por membros, certo? Isso todo mundo sabe. Nós temos cabeça, né? O tronco e os membros, membro inferior e membro superior. Nunca você vai tirar uma medida a partir da metade do tronco. Por quê? Porque aqui não tem um eixo. Você vai tirar as medidas a partir do nosso primeiro eixo, que é o eixo que divide a cabeça do tronco. Esse eixo, ele passa no final do pescoço, certo? O pescoço faz parte da cabeça. O pescoço não faz parte do tronco. Então, você vai tirar as medidas a partir do primeiro eixo.
Até onde? Até o segundo eixo, que é o eixo da nossa articulação. A partir daqui, você vai trabalhar o primeiro diagrama. Então, pensando nisso, pensando nesses princípios, você vai entender na hora de tirar as medidas e o porquê cada medida daquela é naquela localização, é naquela altura direitinho. Você vai colocar isso dentro da sua cabeça sempre, não esqueça disso, porque vai depender dessa origem, vai depender desse fundamento, o entendimento principal na hora de você transpor essas medidas para um diagrama na hora de fazer a sua modelagem. E agora, continuando a segunda parte da nossa aula, eu vou apresentar para vocês como que a gente tira essas medidas na prática, ok? Então, veja só. Peraí, no caso, na hora que a gente for tirar a medida, tem que imaginar o corpo dividido em 4 quadrantes, né? Exatamente. Na hora que for tirar, né, imagina o corpo dividido em 4, além do eixo vertical e horizontal, que a gente vai precisar lembrar na hora que a gente estiver marcando essas medidas, certo? É importante que seja dividido em quadrantes, porque quando houver modelos assimétricos, então você vai precisar tirar a medida do outro quadrante também, né? E colocar uma observaçãozinha lá, que é a medida da parte assimétrica da roupa. Então vamos lá. Lembrando que o nosso corpo ele é dividido em eixo, então a gente vai pensar que no final da cabeça, bem na quina do pescoço, na divisão do tronco, passa o primeiro eixo e o segundo eixo na cintura. Então, nessa primeira divisão, a gente posiciona a fita métrica e desce até o segundo eixo, passando pelo ápice do busto, que é a parte mais volumosa e a parte mais alta do corpo feminino, né, em relação aos quadrantes da frente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai marcar o ápice do busto e depois você vai marcar a altura da cintura. Pronto. O eixo vertical da sua modelagem já está marcado. Depois, você vai partir para os eixos horizontais, começando também a partir do primeiro, marcando o ombro, que no caso da minha maneca, ela tem 12 centímetros. E depois você vai fazer todo o contorno, toda a circunferência de busto. Por que lá a gente precisa dividir em quadrantes e quando a gente for modelar a gente usa um quadrante da frente, um quadrante das costas, mas na hora de tirar a medida a gente precisa dessa totalidade. Por que é assim? Porque na hora que a gente vai fazer a roupa, aquela roupa, ela sai de uma base plana e se torna tridimensional, que é para poder vestir esse cubo que é o nosso corpo, certo? Então, por esse motivo, a fita métrica ela deve ser arrodeada em toda a sua circunferência. Então, na medida dessa maneca aqui, o busto dela mede 97. Porém, a medida dessa maneca aqui, medindo 97, não é necessariamente o corpo dela. E sim, a medida que eu preciso com a folga de vestibilidade. Aqui por dentro, passa o meu dedo. Estão entendendo? Se você tirar a medida, na medida exata do corpo, essa roupa não vai vestir esse corpo, porque você está tirando a medida do corpo. Mas você precisa dessa medida para fazer uma roupa que sobrepõe o corpo. Então, você vai precisar de ter um espaço, porque né, não tem como dois objetos ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, um vai ficar sobre o outro e coloca o dedo por dentro da fita métrica. Já é o suficiente para que essa roupa tenha o contorno desse corpo aqui. Ok? Então, você deixa coerente o corpo da pessoa, passando o dedo por dentro e ali você marca. No caso da minha maneca aqui, deu 74 centímetros. O mesmo você vai fazer com o quadril, que no caso da minha maneca aqui, deu
Estou colocando o dedo por dentro, deu 98 centímetros. Agora, nós vamos precisar tirar a medida das costas dela, certo? Essa medida do costado, que é a medida que se refere a essa linha da largura das costas, essa linha, ela é de fundamental importância para que a gente possa calcular a proporção. Lembra da proporção lá da aulazinha, da teoria áurea? Então, essa medida daqui faz com que a gente calcule a proporção de outras partes do corpo. Então, é uma medida muito importante, muito importante. E é importantíssimo que tenha uma precisão exata dessa medida para que você possa modelar, para que você possa fazer todo o resto com perfeição. Inclusive, a cava, o encaixe da manga, depende dessa medida, tá bom? Então, você vai tirar essa medida criando uma linha imaginária. Essa linha imaginária, você pode imaginar ela colocando um lápis ou uma caneta embaixo do braço da pessoa, né? Pode ser sua cliente, ou se for o seu braço, você pede para alguém marcar atrás, aonde finaliza esse lápis ou essa caneta, o que você pôr, né? De uma ponta a outra. Colocou lá embaixo do braço uma caneta, de uma ponta a outra, você vai medir as costas da pessoa que você tiver tirando as medidas. Então, no caso da minha maneca aqui, as costas dela é 34. No 17 é o eixo central. Então, nas costas, a principal medida que você vai precisar é essa medida de costado aqui. Com essa medida, a gente finaliza essa aula, certo? E a partir daqui, nós vamos partir para a nossa segunda aula, que é como nós vamos transpor essas medidas para a modelagem, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.